Olá, boa tarde, tudo bem? Que alegria estar aqui novamente. Eu sou Adelino Júnior e eu vou te ajudar a entender e a resolver as suas brigas de casal. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre uma ideia, uma pergunta, e essa pergunta vai ser decifrada ao longo desse nosso encontro hoje, né? Dá para resolver as brigas em casa agindo dessa forma? Que forma? Pois é sobre isso que a gente veio conversar aqui. Do que é que a gente está falando, afinal, né? Que forma é essa de agir que caminha tão na contramão desse desejo, né, tão profundo, tão verdadeiro e ao mesmo tempo tão distante, né? Que é esse de acabar com as brigas de relacionamento e abrir as portas para uma vida realmente plena e que vale a pena viver. Essa é a ideia de hoje. Começamos no dia 15, uma jornada de 15 lives de aquecimento, uma jornada mesmo, sabe? Na busca do real sentido dessas brigas. E por que mesmo parecendo tão óbvio querer resolvê-las, por que estamos tão mais distantes? Por que não conseguimos fazer, né? E digo aquecimento porque no final de julho eu vou fazer um evento e nesse evento aí sim a gente vai partir para soluções práticas, né? Qual o passo a passo? O que a gente deve fazer na nossa vida para que a gente saia desse buraco fundo, que é esse relacionamento pobre, né? De brigas e de ausência de valores, né? Essa é uma etapa de aquecimento, portanto, de preparação, uma etapa anterior. Mas na frente a gente passa a data. Esse me parece um momento super adequado para a gente discutir sobre tudo isso. Não só porque a pandemia retirou todas as máscaras, né? Se você acha que a pandemia te obrigou a usar uma máscara, ela realmente te obrigou a usar uma. Mas ela removeu tantas outras, né? Tantas que você, quando deu por si, estava de frente para você mesmo, né? Estava de frente para as suas pobrezas, né? De frente para o que no seu relacionamento precisava realmente caminhar para frente, né? Os anestésicos de consciência foram brutalmente removidos de uma hora para outra, né? Tanto é que, frente a frente com esse relacionamento, sem mais distrações, né? Houve um aumento de 177% na procura por advogados especializados na área, né? 400% de aumento nas separações, um número que já não era baixo antes, né? Alguma coisa está acontecendo, né? Alguma coisa precisa ser conversada, portanto, né? Então, a primeira coisa que eu digo e repito sempre, quando a ideia é que você pare de brigar em casa, né? Casais discutem. Não estou fechando os olhos para isso, né? As pessoas são diferentes. Claro que os casais discutem, claro que nós discutimos as nossas relações. Briga é outra coisa. Então, direto eu sou questionado assim, para cada live dessa assim, eu recebo um monte de mensagem e direto eu recebo puxão de orelha no sentido, então você está querendo que as mulheres, por exemplo, se submetam a um relacionamento abusivo sob qualquer custo, sob esse pretexto. Você precisa acabar com suas brigas em casa, né? Então você está querendo que eu passe por cima de mim mesma, né? E passe a viver uma vida que, para que eu diga que não tem briga, que eu passe por cima de todo o resto, né? Pois eu posso te garantir que a minha proposta ela é rigorosamente o contrário dessa. Aliás, o que eu estou dizendo é que se porventura você, nesse momento, se encontra num relacionamento abusivo, ou melhor, vou melhorar aqui o questionamento. Se você, nesse momento, se permite estar num relacionamento abusivo, desequilibrado, saiba que alguma coisa vai realmente bem mal aí em você. Exemplo, pessoas controladoras, elas são quase que magneticamente atraídas por pessoas submissas e dependentes. Porque elas vibram na mesma frequência emocional desequilibrada, para usar um termo assim bem, só que em polos opostos. Então, se porventura você aqui e acolá já se pegou pensando que você só atrai pessoas que não te valorizam, ou pessoas que são fontes impiedosas de críticas contra você, muito provavelmente você tem questões de autoestima para serem resolvidas aí mesmo dentro de você. Essa é a proposta, na verdade, né? É um pouco da ideia que a gente discutiu na sexta-feira, de que o problema é a solução, né? Os nossos problemas
não podem ser tratados como sofás, né? Para que a gente se sente e contemple o mundo de lá, se queixando, se lamentando, mas oportunidades de evolução e de encontro de propósito. Eu tive uma oportunidade, há mais ou menos uns 6 anos atrás, de conhecer um sujeito, até então um sujeito inexpressivo, um mineiro, chileno. Mineiro não é de Minas. Mineiro, que trabalha com mineração, sabe? Um cara miserável. Ser mineiro no Chile é como limpar o cocô do cavalo no chão aqui, sabe? Sabe aquela profissão que o cara não dá nada pra você, vá ser mineiro. Profissão ruim, sabe? Expectativa de vida baixa, ganhos miseráveis. E esse indivíduo, ele até então era um indivíduo inexpressivo, até que por uma obra do acaso e do destino, ele foi colocado num buraco a 700 metros de profundidade durante 59 dias, num episódio que ficou mundialmente conhecido como Los 33, os 33 mineiros. Virou filme depois, aqui teve uma certa notoriedade, porque teve a participação do Rodrigo Santoro, né? José Espinheda. José Espinheda, ele foi o mineiro, ele foi o último a sair. E existe uma razão para ele ter sido o último a sair. O que eu achei engraçado, quando eu o conheci, não tinha o filme ainda. Mas colocaram o Antônio Bandeira para fazer ele. Eu digo, meu amigo, aí fica fácil, né? Quando fizeram um filme meu, então, não menos do que Tom Cruise, por favor, né? O José Espinheda, eu já falei dele em outras ocasiões, mas é porque ele é um exemplo tão rico que vale a pena ser repetido. O José Espinheda, ele sem perceber, ele se transformou num líder ali dentro daquele buraco. Para que você possa saber, o buraco tinha mais ou menos 40 metros quadrados, tinham 33 homens. 40 metros quadrados é um apartamento do par. É pequeno. Eles tinham comida e bebida para uma semana, não tinham luz. E a situação, tinham que urinar e defecar ali, imagina a situação, né? Então, assim, o ambiente se degradou de tal forma rápido que ele me disse que no 5º dia já tinham tido 2 tentativas de homicídio lá dentro. E ele, sem perceber, ele terminou se transformando num líder ali dentro. Ele conseguiu fazer com que as coisas entrassem numa determinada ordem. Ficar 59 dias ali não deve ser fácil. Sem a perspectiva de que iam sair de lá, as coisas ficaram impossíveis, né? Eles não sabiam que em 59 dias eles iam sair. Eles não sabiam que tinha gente procurando. 700 metros de profundidade. Eles estavam no inferno. Estavam no inferno. Ele foi o último porque ele não aceitou não ser o último. Ele disse, eu só saio quando o último desses homens estiver salvo, né? E a beleza da história dele não é essa. A beleza da história dele está antes daquela queda no buraco. Ele foi um indivíduo que foi estuprado pelo pai. E ele viveu boa parte da vida dele na rua. E o bonito da história dele é porque ele não se lamenta. Muito pelo contrário. Ele tem certeza absoluta de que as dificuldades que ele passou durante a vida foram única e exclusivamente para que ele estivesse preparado para salvar a vida daqueles outros 32 homens. Ele tem certeza absoluta que se ele não tivesse sofrido, ele não teria encontrado o propósito, né? Ele não teria tido a resistência, né? O couro não teria engrossado o suficiente e ele teria sucumbido àquele caos, né? Aquele ambiente terrível, e provavelmente ninguém sairia de lá. O que ele fez? Ele fez o que nós deveríamos fazer. Ele não tratou dos problemas dele como sofá, né? Ele encontrou propósito. Quando você encontra propósito, quando você entende que os nossos problemas eles estão ali porque tem algum motivo para estarem ali, você dá utilidade a eles. Quando isso acontece, você sai daqui e vai para ali. Ali é você mais evoluído, né? Por isso é que eu digo, na leitura do problema, na leitura do seu problema de relacionamento, está embutida a chave do castelo. Está embutido o GPS que você precisa seguir. Se você se sente num relacionamento abusivo, não estou dando razão para o seu abusador. Mas será que aí não está embutida uma lição, uma mensagem para onde você mesmo deve seguir? Essa é a ideia.
Porque aqui eu estou falando de pessoas que têm um relacionamento saudável, sabe? Mas que tá ruim, que tá ruim. Por conta de desentendimento mesmo, por conta de diferença, por conta de brigas. Mas é um relacionamento que vale a pena ser cuidado, vale a pena ser recuperado. Porque o que acontece, na verdade, é que você se acostuma num padrão de relacionamento, numa zona de conforto tão ruim, que acha que é isso mesmo. Não percebe a vida pobre que tem. Olha para o lado e vê a mesma coisa, então acha que relacionamento é isso mesmo, né? De tanto sofrer, de tanto repetir esse comportamento e de tanto ver outras pessoas nesse sentido, você nem pensa mais nisso, acha que é isso mesmo. Essa é a ideia, tirar você daí. Tirar você desse formato de pensamento. E é quase todo mundo aí. Quase todo mundo tá aí, né? Fazer você perceber que há em você sim um desejo latente, sabe? De resolver suas diferenças, suas brigas, suas pobrezas. E ter uma vida que preste, sabe? E eu não vejo ninguém falando disso. Mesmo as terapias que se propõem a tratar do assunto, tratam de maneira muito sintomática. Se for assim, faça assado. Não tem muito ganho de potência. Não tem muita autonomia para você. Por isso é que eu pensei nisso tudo, né? Eu adoro a Anne Frank e sempre repito ela. E ela fala que como é maravilhoso você não precisar esperar nem um segundo para começar a mudar o mundo, né? A proposta é essa mesmo, né? Que você comece a mudar esse seu mundo agora. E o objetivo aqui não sou eu explicar, mas você entender. Então, se não rolou, se não encaixou, se não deu link, manda a pergunta aí, que a gente volta a falar sobre isso. Ok? Que atalho é esse que você age mal e que, portanto, você quer parar, mas nunca para de brigar? O atalho que você precisa entender e começar a praticar, sinceramente, é o da honestidade. E aí pode parecer meio óbvio, né? Honestidade, você não vai encontrar ninguém que diga que é num ambiente de desonestidade que a gente vai encontrar o caminho disso. Então eu te pergunto, será mesmo que a gente sabe o que é essa tal dessa honestidade, né? A gente já falou aqui sobre personalidade e sobre como a gente entende errado o que é personalidade, né? E sobre a ideia de que pouco importa a personalidade que você tem. Talento sem esforço nunca te leva para lugar nenhum, né? Então você pode ter a melhor personalidade do mundo. Se você não se esforçar para fazer ela valer dentro de um relacionamento, serviu de nada, sabe? Sua personalidade de fato importa pouco. Importa mais o que você resolve fazer dela. O quanto de prioridade você dá a essa questão. De querer uma vida mais redonda, né? De querer um relacionamento mais harmônico dentro de casa, né? É isso que faz a diferença, né? Falamos também que isso tem tudo a ver com confiança. O conceito certo de confiança. Não o que te ensinaram que está tão errado, né? E sobre como esses valores, confiança e personalidade, são valores fundamentais para uma vivência de um relacionamento saudável, né? Verdadeiramente harmônico. Então, honestidade é como fazemos e pensamos no nosso modo de agir. Honestidade não é qualidade. Honestidade não pode ser um atributo a ser elogiado, né? Honestidade tem que ser um valor inerente a você. Você é honesto. E ponto final. E aí vem o questionamento que eu queria fazer hoje, né? Você é honesto no seu relacionamento? De verdade? Eu não estou falando aqui de honestidade de sair com outras pessoas, sabe? Eu não estou validando esse tipo de comportamento, mas não é disso que eu estou falando. Não se permita diminuir a ideia de honestidade, não se permita empobrecer o que é honestidade, reduzindo honestidade a esse conceito de sair ou não com outras pessoas. Honestidade no relacionamento não é só isso. Porque se for só isso, você se autoriza a achar que tudo que não for isso pode. E não pode. E não pode. E aí você termina tendo uma vivência desonesta no seu relacionamento, não percebe, acha que é isso mesmo, o seu conceito de honestidade está empobrecido e diminuído nessa ideia do sair com quem está fora de casa e pronto. E pronto. Aliás, eu acho mesmo que essa traição física, né, ela não é em si um ato isolado de desonestidade, mas talvez o último ato de um agir pouco honesto, muitas vezes, né, pouco honesto de valores. É claro que quando eu digo isso, me acostumei já. Havia as pessoas levantando a mão quase que em tom de ofensa mesmo, né? Quando eu digo, será mesmo que você está sendo honesto, né? Ser confrontado com essa ideia é ofensivo muitas vezes, né? Mas a verdade é que esse impulso de se ofender frente a esse questionamento,
Ele diz muito mais sobre a nossa incapacidade de fazer uma autoanálise verdadeira e de fazer uma leitura certa do nosso padrão de comportamento, tanto individual quanto em comunidade. Pois eu lhe digo, não passa de ilusão a sensação de um agir honesto compartimentado. O que é que eu quero dizer isso? O agir honestamente, ao sabor da sua conveniência, não é agir honesto, é ilusão de honestidade. Sabe, eu respeito o sinal de trânsito, desde que eu não esteja apressado. Isso não é ser honesto. Isso não é ser honesto. Isso é ser conveniente. E nós, como comunidade, sejamos sinceros, nós estamos na ponta de baixo mesmo no quesito agir ético e honesto como sociedade. Basta você ver a pandemia, basta você ver a ideia de que o nosso prazer, a nossa conveniência, ela está sempre muito acima da conveniência do outro. Eu faço desde que não passe por cima do que me é confortável. Se passar por cima, não. Aí eu não faço. Você sabe que a gente age assim como comunidade. Eu fico realmente achando estranho quando dizem que o melhor do Brasil é o brasileiro. Talvez na graça, talvez no futebol, talvez na malemolência. Mas no agir bem, a nossa moral é uma moral extremamente questionável, né? Então, esse é o meu questionamento. Se nós agimos assim todo dia, será que especificamente com relação ao nosso relacionamento, nós agimos redondo, em cima da risca, realmente honesto de valores? Eu realmente questiono a honestidade compartimentada. Sou honesto aqui, desonesto ali, honesto acolá. Então, será que se a gente se perguntasse com sinceridade, ali no nosso dia a dia, né, se o meu companheiro agisse dessa exata forma que eu estou agindo agora, com o mesmo grau de egoísmo, ainda que um grau secreto, né? Com o mesmo grau de conveniência aos meus próprios desejos e o que me faz bem, será que se ele agisse dessa mesma maneira, isso faria bem para o nosso relacionamento? Isso me lembra muito um exemplo, eu não vou citar nomes. Eu trabalhei durante muito tempo num hospital grande daqui, muito tempo mesmo, trabalhei 7 anos lá. E eu atendi durante muito tempo, dentro desses 7 anos, 2 irmãs que vinham do interior do Maranhão. 2 irmãs, uma de 58 e uma de 60 anos. A irmã A e a irmã B. A irmã A sempre ia com a irmã B e sempre estávamos juntas. As duas sempre andavam de azul, porque eram devotas de Nossa Senhora de Fátima. Um belo dia a irmã B parou de ir. E eu questionei a irmã A, cadê a irmã B? Ela disse, a irmã B se apaixonou por um jovem pedreiro. E esse jovem viril pedreiro foi tentar a vida em São Paulo. E ela, movida, né, movida pelas algemas da paixão, né, foi junto com o jovem viril pedreiro fazer a vida dele lá. E sumiu. E eu nunca mais vi a irmã B. Sempre vi a irmã A, sempre vi a irmã A, sempre vi a irmã A. Um belo dia, atendendo a irmã A, ela chegou assim com um ar bem desgostoso, né? Eu disse, o que foi que aconteceu? Tudo bem? Ela disse assim, ela me chamava de meu filho, né? Ela disse, meu filho, você não tem televisão em casa, não? Você não está vendo televisão, não? Você não está vendo o tanto de mazela que a gente está acontecendo? Eu vou citar ipsiliter, né? Exatamente a sequência que ela conversou comigo, né? E ela seguiu, né? Basta você ligar a televisão. Quando a gente acha que as coisas estão tão ruins, você percebe que é pior ainda, doutor. É tanta roubalheira, doutor. É tanto desrespeito com o povo. Ai, doutor, eu estou tão desgostosa, doutor. Não sei onde é que a gente vai parar, doutor. Porque, pelo amor de Deus, doutor, esse povo não tem consciência não, doutor. Doutor, deixa eu lhe dizer, antes que eu esqueça. Ela saiu de um assunto e emendou o outro assim. A B está voltando, a irmã B está voltando de São Paulo. Aí eu falei assim, nossa, azar no amor? Ela disse, não. É que ela, quando foi embora do Maranhão, de Tuntum, que é uma cidade, né, para São Paulo, há 2 anos atrás, ela conseguiu armar um esquema para continuar recebendo o salário da prefeitura. Pô, o senhor não acredita, doutor, que a coitada não vai ter que voltar, porque vai ter uma fiscalização, senão ela vai perder o salário dela? O senhor não acredita, doutor, um negócio desse? E eu fiquei assim, eu digo, é isso. Fechou a chave aqui para mim, né?
No caso aqui eu estou falando de corrupção. Né? Ela me fez entender o que é corrupção no Brasil. Né? Corrupção é um excelente negócio do qual eu não faço parte. Se eu não faço parte, o meu olhar crítico, né, o meu dedo apontado, o meu olhar fiscalizador fica super aguçado. Né? Eu me indigno. Agora, quando eu faço parte, eu perco a capacidade de enxergar o quão desprezível é a minha postura e a minha atitude. A irmã A me ensinou o que nenhum jornal tinha me ensinado até hoje. Corrupção é um excelente negócio do qual eu não faço parte. E eu realmente pergunto o quanto que a gente não age assim também. O quanto que a gente age assim no nosso próprio relacionamento. E não é por cretinice, não. É por pobreza moral mesmo, né? É por pobreza moral. Esse comportamento da irmã A e da irmã B, ele não é uma exceção. Você sabe disso. Esse comportamento é quase que a regra entre nós, né? Será que a irmã A e a irmã B, nos seus relacionamentos, se comportam de maneira tão imaculada assim? E com relação a isso, elas tiram essa vantagem podre que elas tiram, né? E simplesmente não se tocam, né? Ontem eu estava vendo o Fantástico, né? E vendo a ideia do auxílio emergencial para pessoas indevidas. E dá vergonha, sabe? Porque ali tem gente passando fome, gente. Não faz muita diferença se você entrar no computador e conseguir o auxílio. Aquilo não quer dizer que é devido a você. Se você precisa de alguém, um dedo do governo, se você precisa de algum programa de computador que te diga não, você não pode fazer isso, você não é moralmente bom. Você é um escravo, né? Você precisa de um olhar do outro te dizendo para você não fazer. E aí, vendo uma mulher que foi para Disney, que não sei o quê, uma mulher que posta fotos, né, num protesto anticorrupção, no entanto, ela se sente autorizada a pleitear, um benefício, mesmo sabendo que aquilo não é para ela. É honesto isso? Então, será que a gente age honesto de forma compartimentada? Eu realmente acho que a construção de um novo relacionamento implica fundamentalmente no surgimento de um novo indivíduo, sabe? Se o seu relacionamento não era aquilo que você gostaria, não tem mais ninguém para resolver essa parada senão você mesmo. Eu fico pensando, às vezes a gente se admira com outros relacionamentos, com outras posturas de vida que são mais íntegras e, portanto, mais dignas de uma vida boa, né? Mesmo guardando as devidas particularidades, mesmo sabendo que cada um tem sua vida, que os problemas são muito únicos de cada um, saiba que essas pessoas, essas que têm uma vida mais digna e mais íntegra do que a sua, como relacionamento, elas não são superiores a você. Só falta entre elas e nós uma coisa que nos separa e que nos impede de conviver dignamente nos relacionamentos quanto eles, né? É nós nos dispormos a isso. É fazermos com que isso aconteça. É tomar uma decisão pela honestidade de relacionamento. Não haverá o surgimento de um casal honesto quando eu estou falando de pessoas desonestas. Não haverá, da mesma maneira, o surgimento de um grande profissional dentro de um indivíduo medíocre. Aprenda a técnica que for, será sempre um indivíduo medíocre. Botar ar-condicionado num Fusca não transforma esse Fusca em outro carro. Será sempre Fusca. Será sempre Fusca. Então, nós contemplamos as mazelas dos nossos relacionamentos como se fôssemos observadores externos. Olhamos e somos capazes de criticar a postura do outro como se a gente estivesse vendo televisão, como se a gente estivesse falando de outra coisa. Você já prestou atenção? Se não é esse mesmo comportamento quando a gente está falando da nossa política? Você já prestou atenção que o nosso modus operandi é exatamente o mesmo? Mestre Rogério, eu já disse isso aqui uma vez também, numa roda de bate-papo e de questionamento político, levantaram a mão e me perguntaram, sim, mas e a mudança? Qual o sentido real dela? De cima para baixo, né? Dos governantes para o povo? Ou de baixo para cima, do povo para os governantes? Eu digo, cara, sinceramente, nenhuma das duas. Já tentamos todas elas, aqui e em outros lugares do mundo. A mudança não virá de cima para baixo, nem de baixo para cima.
mas de dentro para fora. A mudança, ela tem como ponto de partida uma decisão única, individual, restrita a você mesmo. É a partir daí que ela cresce. E nós contemplamos as nossas mazelas como se fossem os observadores externos. Falando do nosso relacionamento, da mesma forma que a gente fala do Brasil. Pois eu te digo, o seu relacionamento, ele é você. Se o seu relacionamento não é o que você gostaria que fosse, muito provavelmente você não é o que deveria ser dentro desse relacionamento. O seu relacionamento, ele vai jogar holofote sobre você, vai observar como você age e só depois, aí sim, vai decidir quem é esse relacionamento, vai dizer como ele é. O seu relacionamento sempre será um subproduto de como você é, de como você age. Sempre é assim. Então, vale muito a ideia de Gandhi, né? Quer mudar? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Ponto final. E o resto? O resto é ilusão. O resto é ilusão. E não adianta nada você vir com aquela ideia, de que adianta eu fazer assim se o outro não faz? De que adianta só eu me esforçar? Fica valendo sempre aquela mesma ideia, né? Nós atraímos para fora o que precisamos curar dentro. Entender isso é muito gigante, sabe? É muito gigante. Porque você para de culpar o outro e encontra ali, naquela pobreza de relacionamento, uma excelente oportunidade de autoconhecimento. Pronto. A partir daí, desse entendimento, você realmente entra no modo, que olha que lindo, catalisador de verdadeiras mudanças, de verdadeiras transformações. Enquanto o desejo de transformação de um relacionamento ruim estiver canalizado, estiver convertido em queixa, em reclamação, em oratória, sinto muito. Sinto muito. Não vai sair dali, né? O outro jamais será a causa de suas pobrezas. Jamais. Na minha opinião, o que você sofre no seu relacionamento pelo outro não é culpa do outro. Esse relacionamento ele apenas deixa visível. Ele intensifica o que nós já sentimos por nós mesmos. O seu relacionamento, portanto, já diria Rosa Schwartz, né? Ele é sol na mata fechada. Clareia os nossos escuros interiores. Não passa disso. Não passa disso. Então, qual é o jeito certo, portanto? O jeito certo é a gente ser honesto. E a gente ser honesto com tudo. Eu sou honesto, eu decido ser honesto. E a partir daí, essa honestidade deságua no relacionamento, deságua na profissão. Sob o ponto de vista da religião, só para você entender, saiba que a igreja que vai revolucionar o mundo não é a que você vai, é a que você está sendo. Sempre que você terceirizar, vai ser ilusão. Vai ser ilusão. Não vai haver crescimento espiritual se não for isso. Não vai haver maturidade espiritual. Maturidade espiritual é o quê? É justamente quando a gente para de tentar mudar o outro e se concentra em mudar a si mesmo. A si mesmo. É quando você consegue identificar o que você precisa e o que você quer. E saber deixar o que você quer de lado quando é necessário. E fazer o que é preciso. Não é possível que seja de outra maneira. Todo o resto é desonestidade. Desonestidade inicialmente com você. E, portanto, com o outro também. E, por consequência, com o mundo. É preciso realmente que a gente encare esse nosso olhar pouco honesto como responsável pelas mazelas nossas, do nosso relacionamento e do mundo. Porque senão, ou é isso, ou é pobreza, ou é tristeza canalizada em reclamação, terceirizada. E está montada dessa maneira a infraestrutura do desequilíbrio. Esse agir honesto, ele é o grande promotor de mudanças. E essa resposta, não se sinta ofendido, porque você não precisa me dizer ela. Você não precisa falar para ninguém. A pergunta, ou a resposta a essa pergunta, é quando você se fizer, saiba que você estará finalmente no filé mignon, no núcleo duro, no coração do agir moralmente bem. O agir moralmente bem é uma deliberação sua para com você mesmo. Ninguém vai nem ficar sabendo. O Garcia Marques fala que todo mundo tem 3 vidas, né? Uma pública,
Uma particular e uma secreta. É da vida secreta que eu estou falando. Daquela que ninguém vai saber. Mas aquela que verdadeiramente dita os rumos do seu agir no seu relacionamento e na sua vida. É ela quem tem que ser verdadeiramente domesticada, né? E aí, lá no íntimo, né? Como é esse seu agir? Ele segue a que patrão, né? Quem é o mandatário do seu agir no seu relacionamento? São as suas próprias conveniências, né? É aquele seu egoísmo que ninguém vai nem perceber. É preciso que se faça essa pergunta. E é preciso que a gente se permita essa evolução e essa maturidade espiritual. De parar de, depois disso, tentar mudar o outro. E tentar passar a mudar a si mesmo, né? De conseguir identificar o que você realmente precisa melhorar. De perceber que realmente o outro pode sim ter mazelas, ter pobrezas e causar sofrimento. Mas que isso apenas, com relação a nós, joga holofote nas nossas pobrezas. É a ideia de que indivíduos possessivos, eles são atraídos magneticamente para indivíduos submissos e dependentes emocionalmente. Então, se porventura você está num relacionamento assim, não estou inocentando o seu parceiro, mas te convidando a fazer essa leitura. Se você se permitiu estar aí, será que não há em você essa necessidade de correção? Ganho de lucidez nesse sentido é sim o verdadeiro promotor de mudança. Todo o resto é ilusão. Todo o resto é ilusão. Ok? Eu vi uma pergunta, Gregório, essas lives ficam gravadas, depois você entra lá que você vê, tá bom? Eu vi uma jovem que fez uma pergunta. O que ela fala? Eles falam um pouco de pessoas que não têm interesse em casamento e se veem muito felizes morando sozinhas e em certo relacionamento aberto. Cada vez mais acho que sou anormal quando falo desse assunto. Sandra. Bom, Sandra, você não vai ouvir de mim aqui nenhuma consideração objetiva sobre o seu modo de agir. Nós não nos conhecemos. Qualquer tentativa de apontar o dedo para você e dizer é assim, você está certa, você está errada, é um exercício de leviandade da minha parte. É a ideia de um guru que aponta o dedo e mostra os caminhos. E a minha ideia é rigorosamente o contrário. A minha ideia é fazer você perceber que há em você ferramentas e valores que só precisam ser bem acessados, porque não estão desfilando aí na sua frente. Esses valores que te dão essa potência diante da vida, né, e que te fazem enxergar se o seu agir é um agir bem a você mesmo ou não, é você que tem que achar. O que eu estou te dizendo é que é possível e que tem método para isso. Essa é a minha proposta. Eu não acho que a fórmula da felicidade é num casamento. Mas eu estou bem acostumado a ver pessoas que acham o contrário disso, porque infelizmente não tiveram durante a vida a possibilidade de vivenciar, ou mesmo de ver, um relacionamento feliz. E que, portanto, acham que esse relacionamento não existe. E aí saem de uma prisão para outra. Se tem uns que acham que relacionamento ou que vida feliz tem que ser com outra pessoa, outras que acham necessariamente o contrário, talvez simplesmente não tiveram essa vivência. Sabe o cara que não acredita em Deus? Mas Deus não existe, prova a existência de Deus, já viu, né? E se apoia na ideia de que esse Deus não pode ser provado. Então eu te pergunto, e o amor? O amor pode ser fisicamente provado? E se ele não pode ser fisicamente provado, ele deixa de existir? O amor não existe, portanto, né? Então perceba que o que a gente vê do mundo fala muito mais sobre nós mesmos do que do mundo em si. Quando eu vejo pessoas que criticam abertamente a ideia de um relacionamento, será que isso não está falando muito mais de uma pobreza de visão do mundo sobre isso, né? O que eu posso te garantir é que a vivência de uma vida verdadeiramente que vale a pena e plena de valores, ela é em relação ao outro. O amor só é amor se for em relação ao outro. Todo o resto é ilusão, algum egoísmo e quem sabe até mesmo apego às próprias fraquezas. E aí, abraçado com essas fraquezas, a gente julga o mundo dessa forma. Perde a chance de perceber que invariavelmente é no outro que a gente faz a vida ter sentido.
seguindo a ideia de que todas as dores vêm na exata medida das lições que precisamos, esses dias me perguntaram qual é o sentido de ter filho, né? Para mim, pelo menos na minha opinião, é um pouco também a mesma ideia. Cada coisa embute uma lição. Filho, talvez, seja a oportunidade que você tem dentro da sua casa de perceber que a vivência verdadeira do amor é no outro. A pessoa que me perguntou isso disse: mas se eu tiver um relacionamento com o filho, acabou. Não vou ter mais tempo para isso, minhas coisas vão ficar de lado, meu conforto vai para as cucuias, minha viagem nem pensar. E aí eu digo, é verdade, você está completamente certo. Todo esse seu conforto aí vai se desfazer, né? Mas se você acha que é esse o motivo da vida, né? Você acha que a tua existência ela está na medida do teu conforto, eu te digo que isso será perigoso. Porque um dia, você como capitão desse navio será questionado pela vida, né? Afinal, se o objetivo do capitão do navio fosse manter esse navio sempre em conforto, ele nunca ia tirar ele do porto. Jamais faria nenhum tipo de viagem. Jamais se lançaria ao mar, né? Então, essas são deliberações que você mesmo tem que fazer, né? Eu gostei do seu termo, em certo relacionamento aberto, né? É um termo que quer dizer bastante coisa, né? Cuidado também com isso, porque isso pode te dar uma ideia de uma vida livre. A vida só fará sentido se ela for realmente num tom de liberdade, desde que você entenda o que é liberdade, desde que você entenda que o que te venderam como fazer o que quer, dar cabo dos prazeres. Se te disserem que isso é liberdade, eu te alerto, né, que isso, além de não ser liberdade, é a pior das escravidões. Porque você fica escrava do desejo e da carência. E nisso você não manda. Se você estiver na mão do desejo e da carência, você perdeu totalmente a sua autonomia sobre você. Haverá dor e sofrimento. Haverá falta de sentido. Você já prestou atenção no paradoxo dos prazeres? Você já prestou atenção que nunca tivemos acesso a tantos prazeres na hora que nós quisermos em tempo real? No entanto, nunca fomos tão insatisfeitos. Aliás, esse paradoxo se repete. A gente vê claramente o paradoxo, por exemplo, dos relacionamentos e da comunicação. Nunca tivemos tanto acesso a formas instantâneas e gratuitas de se comunicar com quem a gente quiser, por imagem, do outro lado do mundo, em tempo real. E nunca fomos tão solitários, né? Da mesma maneira, nunca tivemos tanto acesso a informações o tempo todo, na palma da mão. E nunca fomos tão desinformados na realidade, né? Então, eu queria realmente botar uma pulga atrás da sua orelha e colocar essa batata quente. Lide você com essa pulga depois, né? Será que o excesso de acessos, né, não é esse o grande promotor, né, de tristeza e de falta de sentido? Será que quem se propõe a um relacionamento aberto, ou seja, quem se propõe a seguir no desejo, né, eu faço isso e faço aquilo, ao sabor da minha vontade, né? Será que isso aqui acolá não vai te fazer perguntar, e agora eu vou para onde, né? Não sei. É para se perguntar. Você não tem nada de anormal quando fala desse assunto. Pelo contrário, parabéns por se expor dessa maneira. Só faça essas reflexões. Talvez isso te ajude a chegar a algum lugar. O que eu posso te garantir é que não tem nenhuma fórmula da felicidade. Mas se existe um caminho a ser seguido, esse caminho ele é trilhado, né, num chão chamado liberdade e autonomia, né? Fazer o que é certo e não fazer o que é melhor ou mais prazeroso. Isso não é liberdade. O verdadeiro livre é quem faz o certo, sem que ninguém precise mandar nele. Essa é a ideia. Tá bom? Eu queria mostrar uma foto para vocês, mas dada a minha habilidade ameboide, né, de computação e de Instagram, eu não sei dividir uma foto aqui, apesar de ter lido, né, para tentar achar, enfim, não sei achar. Que vergonha. Não sei como é que faz. Queria muito
Ó, eu tô botando besteira aqui, tá vendo? Tá certo. Tudo bem, amanhã eu mostro essa foto pra vocês. Gente, era isso que eu queria falar pra vocês. Espero que eu esteja ainda aqui online. Manda mensagem pra mim depois. Fala das suas objeções, o que você achou. Discorda, escreve lá no Stories, né? Manda uma mensagem pra mim. Eu vou me esforçar para responder. O vídeo vai ficar gravado no Instagram, no Facebook, no YouTube. Vê depois, questiona, convida seu companheiro para assistir, traz ele para participar, provoca o debate, tá bom? Amanhã a gente conversa mais. Eu sou Adelino Júnior e eu te ajudo a resolver as suas brigas de casal. Grande beijo e até breve.